Deus ouve você. Então, ore com confiança, clame com confiança, invoque o Senhor Todo-Poderoso com confiança, porque Deus ouve você. Seja muito bem-vindo a este canal, seja muito bem-vinda a este canal, porque aqui nós temos a palavra de Deus como nossa regra de fé e de prática. E Jesus disse: nem só de pão viveria o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E eu tenho uma palavra maravilhosa para abençoar a sua vida hoje e estimular você à oração, a continuar firme, buscando a Deus, desejando viver na presença de Deus. Profeta Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Olha que texto lindo, que texto maravilhoso. Diz assim a palavra do Senhor: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Lendo mais uma vez: invoca-me ou clama a mim e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Talvez você ache que Deus não está ouvindo, mas Ele está. Ele está ouvindo. E o texto que nós acabamos de ler deixa isso muito claro para nós. Porque quando a gente olha para Jeremias 33, 3, nós aprendemos, em primeiro lugar, que Deus ouve mesmo quando tudo parece perdido. Nas situações mais difíceis e complicadas, Deus ouve. E qual era a situação difícil e complicada aqui? Se você olhar para o versículo 1 do capítulo 33, diz assim: veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo... Veja, o próprio Jeremias, um profeta de Deus, estava preso, encarcerado, e o povo de Deus estava em grande sofrimento, a cidade sitiada. E mesmo assim, Deus se dirige ao profeta com um convite amoroso e repleto de esperança: invoca-me ou clama a mim. Deus não espera tempos ideais ou circunstâncias perfeitas e favoráveis para nos ouvir. Ele está presente mesmo no caos, nas situações difíceis e complicadas da vida. Imagine você, se você é pai ou mãe, imagine você numa festa lotada. Mesmo com todo aquele barulho, se você tem filho ou filha, você vai reconhecer o grito dele ou dela no momento em que ele chamar pai, mãe, não é assim? É a voz do meu filho, é a voz da minha filha. Eu conheço esse grito, eu conheço esse choro. Assim é o nosso Deus. Ele ouve a nossa voz em meio às multidões, nas confusões da vida e até mesmo nas cadeias que nos aprisionam. Não desista de orar só porque as coisas estão difíceis. Deus nos ouve em tempos difíceis. É justamente nesses momentos que devemos buscar a Deus com mais afinco, com mais fervor. E a oração é um recurso disponível e infalível. Deus está ouvindo você agora. Não importa o tamanho da sua luta, o tamanho da sua dificuldade. Mas, em segundo lugar, nós aprendemos aqui, pelo texto de Jeremias 33, 3, que Deus responde além do que pedimos. Ele não apenas nos ouve, mas Ele responde.
e responde além do que a gente pede. E não é qualquer resposta. Ele fala aqui de coisas grandes, muito maiores do que nossos limites, do que as nossas expectativas. Invoca-me ou clama a mim e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes, diz o profeta Jeremias, trazendo ao nosso conhecimento a palavra que Deus havia dito a ele. Uma criança, na sua simplicidade, pede um brinquedo simples aos pais. Mas o pai, que tem condições, cheio de amor pelo filho ou pela filha, prepara algo muito melhor, superando a expectativa, o sonho da criança. Deus é assim. Não nos responde com migalhas. Não nos responde com coisas pequenas. Serão pequenas quando aprouver a Ele para trabalhar a nossa vida e nos manter humildes diante dEle, ou quando de fato a coisa pequena for a coisa necessária a ser colocada em nossas mãos. Mas normalmente Deus responde com abundância, com coisas boas e grandiosas. Muitas vezes nós oramos de forma tímida, como se Deus pudesse fazer apenas pequenas coisas. Ou porque às vezes achamos que nós não temos qualquer direito de pedir ao Senhor. Eu me lembro de uma situação na minha vida, eu estava pedindo algo pontual, e na minha visão, e na visão de quem estava comigo, era algo grandioso, e alguém disse para mim assim, você não pode orar dessa forma. E eu falei, posso. Se Deus vai responder, é outra história, mas eu posso colocar diante dele o meu coração, eu posso revelar para ele o que está aqui dentro, não que ele não tenha conhecimento disso, mas eu quero externar conscientemente o que está aqui dentro. Qual é o meu sonho? Qual é a minha expectativa? E de fato, naquele momento, era algo grandioso. Então, às vezes, a gente acha que a gente nem pode orar assim, que a gente não tem esse direito. De fato, a gente não merece absolutamente nada, porque somos pecadores. Mas nós podemos, sim, com toda a liberdade diante do nosso Pai, escancarar o nosso coração e dizer tudo que está aqui dentro. Deus responde às nossas orações. E nós precisamos aprender a orar esperando grandes coisas de Deus, grandes respostas de Deus, porque o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos. O apóstolo Paulo escreveu assim aos Efésios, não é verdade? E o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais quanto tudo o que pensamos ou pedimos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, ore por coisas grandes. E em terceiro lugar, nós aprendemos aqui no texto do profeta Jeremias que Deus revela o que não sabemos. Invoca-me ou clama a mim e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. O povo não sabia o que Deus faria naquela situação. Profeta preso, a cidade sitiada, um povo oprimindo aquela nação de propriedade exclusiva de Deus. O povo não sabia o que Deus faria, mas Deus tinha um plano. Então ele disse a Jeremias, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes.
O povo lá em Jerusalém não conseguia enxergar a restauração que Deus realizaria. Mas Deus tinha um plano escondido, um plano oculto, que ele revelaria no tempo certo. Andar no escuro é perigoso, nós sabemos. Mas quando você tem uma lanterna, cada passo ilumina um pouco mais o caminho. Não é assim? Você vai andando, segurando a lanterna, cada passo o caminho vai ficando claro e você vai desenvolvendo a sua caminhada com segurança. Assim é a oração do Filho de Deus, a oração da Filha de Deus. Quanto mais oramos, mais Deus clareia a estrada que precisamos seguir. Talvez você esteja orando sem entender o que Deus está fazendo. Mesmo assim eu te digo, continue orando. Por quê? Porque Deus irá revelar seu propósito, Deus irá revelar seus caminhos e a sua direção para a sua vida. Propósito, caminho e direção. Então, mesmo que você não esteja entendendo o que Deus está fazendo agora, confie no amor, no cuidado e na bondade dele. Continue orando e ele vai revelar a você. Ore com expectativa de que Deus te mostrará o que hoje você ainda não consegue enxergar. Pergunto, o que está te impedindo de orar com confiança? Peça a Deus para revelar para você o que está travando você nessa vida de oração intensa e confiante ao Deus Todo-Poderoso. O que está impedindo você? E peça a Deus para que te ajude a quebrar essa resistência, para que você possa orar com confiança, com expectativa de que Deus vai fazer coisas grandiosas e revelar a você, inclusive, aquilo que você ainda não consegue enxergar. Então eu tenho um desafio para você. Durante esta semana, nos próximos 7 dias, de hoje até quarta-feira que vem, ore esperando respostas grandes de Deus. Ore pedindo que Deus revele a você o que você ainda não sabe, o que você ainda não consegue enxergar, mas que é necessário para uma caminhada de fé e de esperança, uma caminhada em paz na presença de Deus e diante dos homens. Nunca subestime o poder da oração. Deus está agora mesmo ouvindo você. Então quero te fazer um convite. Escreva aqui nos comentários qual é a oração impossível aos seus olhos. Qual é a oração impossível que você vai fazer esta semana? Nos próximos 7 dias. O que para você é difícil demais, complicado demais, impossível mesmo, mas você vai colocar diante de Deus em oração durante esta semana. Escreva aqui. Eu vou ter muito prazer em ler, em conhecer o que está no seu coração e que você vai colocar diante de Deus, até para eu orar junto com você e interceder por você nessa caminhada. E quero te fazer mais um convite. Curta esse vídeo e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ser estimulado a orar, ser incentivado a continuar buscando coisas grandiosas em Deus. E esperando sem esmorecer que Deus revele aquilo que ainda não é conhecido. Então curta e compartilhe o nosso vídeo. Um forte e carinhoso abraço. Que Deus abençoe você. Que Deus ouça e responda às suas orações. Que Deus abençoe a sua casa e a sua família. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.